Na aula de hoje, eu vou tratar com vocês da parte de adaptações na seleção sexuada. Mais uma vez, toda essa parte é um capítulo específico lá do livro de evolução, do Mark Ridley, né, que é o capítulo 12. E nessa parte de adaptações de seleção sexuada, né, eu vou tratar, então, por exemplo, de como a seleção sexuada ela é importante ali no processo evolutivo, algumas teorias, algumas tentativas de explicação de como surgiu essa seleção sexuada, né? Por que ela surgiu e foi mantida. Também explicar a questão de alguns outros tipos, por exemplo, de características, de caracteres, né, de variações que vão existir e que não vão estar relacionados, por exemplo, com a seleção natural. Isso a gente vai ver quando eu for tratar da seleção sexual, que seleciona alguns outros tipos de caracteres. Então, isso seria o geral dessa aula de hoje, né? Tratar dessa parte aí da reprodução, a reprodução sexuada, principalmente, né? Tentar mostrar aí como isso foi uma contribuição para a evolução. Então, se a gente for pensar, né, dentro da biologia evolutiva, o sexo ele é a existência, né, dessa reprodução sexuada, ela é um dos problemas que ainda não foi tão bem resolvido, né? Porque vamos pensar o seguinte: quando a gente via lá toda a questão de natural, tratava de benefícios, ter essa vantagem maior, né? Quer dizer, os que tinham características que traziam mais vantagem, eles eram mantidos na população. E o sexo, né, a reprodução sexuada, ela acaba que tem um certo custo. Né? Por quê? Quando a gente vai tratar da reprodução sexuada, o que acontece? Tem uma troca de gametas ali, então precisa de dois genitores, metade vai ser de um, metade vai ser de outro, então apenas meia cópia genética de cada genitor vai estar presente ali naquele novo indivíduo, né? Então, se a gente for pensar, né, o indivíduo ele vai estar descartando metade do seu genoma. E por conta desse tipo de reprodução. Né? Na reprodução assexuada, o que acontece? O genitor ele vai produzir uma prole que é uma cópia genética dele. Então, por isso que se diz que o sexo ele tem esse custo de 50%, né? Porque só vai passar metade, né? A reprodução sexuada só passa metade das características genéticas que o organismo tem, né? E imagina o seguinte: o organismo é adaptado para sobreviver, ele tem aquele genoma ali que tem as adaptações, que tem as variações que são é, ótimas ali para aquele ambiente, e ele está passando só metade delas para a prole. Né? Então a gente pensa que também, né, outra coisa aí que seria uma desvantagem. Né? Então, você reduzir aí metade do que você vai passar, né, na cópia genética aí para a prole pode ser algo que traga desvantagem. Né? Mas para mostrar também isso, para mostrar como a reprodução assexuada ela poderia trazer mais vantagens, ela predomina, né? Um exemplo aí que o livro traz, nesse slide 3 aí, imagina uma população que tenha um indivíduo assexuado, uma fêmea sexuada e um macho sexuado. Né? Isso está representado aí na imagem. Então aqui, ó, seria uma população que tem o indivíduo assexuado aí do lado, então esse indivíduo assexuado aí, e tem lá também nessa população uma fêmea e um macho que vão ser sexuados. E o que acaba se observando com o passar do tempo? Então, na reprodução sexual assexuada, essa primeira aqui, então esse indivíduo vai dar origem a dois, esses dois aqui, cada um deles, na próxima geração vai dar origem a quatro, enquanto para a reprodução sexuada, de certa forma, essa produção aí de prole, ela vai acabar sendo um tanto
né, mais lenta. Então, isso vai acontecer, né? Então, assumindo primeiro, né, que esses dois grupos, eles são iguais em todos os outros aspectos, então eles não vão estar sofrendo, por exemplo, diferentes seleções naturais. Com o passar do tempo aqui, ó, a frequência de indivíduos assexuados acaba que vai se sobrepondo a de indivíduos sexuados. Ó. Por exemplo, nesse início dessa população, qual que é a proporção que a gente tem de indivíduos assexuados? A gente tem um indivíduo assexuado dentro de 3 indivíduos, que seria essa população. Na próxima geração, a gente vai ver o quê? Então, teve a reprodução lá, o indivíduo assexuado produziu uma prole e os sexuados também. Na próxima geração, então, esse número de indivíduos assexuados aí, ó, passou a ser 2 em 4. Então, meio aqui, né? Já passou a ser metade da população, né? Antes era 1/3, passou a ser metade. Na próxima geração, a quantidade de indivíduos assexuados ó, passou a ser 4 em 6, né? Ou 2/3 da população. Então, ao longo do tempo, essa reprodução assexuada meio que conseguiria ter uma taxa de reprodução maior, né? Eles conseguiriam gerar uma prole maior. Uma reprodução assexuada, ela rapidamente vai predominar. Se a gente for pensar, mostra uma desvantagem da reprodução sexuada, né, em relação à reprodução assexuada. Em algumas espécies, pode ser que o custo do sexo aí, ele seja bem menor do que 50%. Isso acontece, por exemplo, em organismos que o sexo não está associado com a reprodução, o sexo não é reprodutivo. Um exemplo disso, alguns organismos unicelulares, como o Paramecium, eles têm esse tipo de sexo aí que ele é não reprodutivo. O Paramecium vai ter esse exemplo. Ó. O que está acontecendo aqui? Vamos observar primeiro aqui só essa parte de cima aqui para representar isso. Ó. Então tem lá esse indivíduo aqui que tem a sua característica genética, e agora observando a parte de baixo, ó, a gente tem esse indivíduo aqui também com as suas características genéticas. Né? Aqui seriam os núcleos que ele tem, né? Tem um macro e um micronúcleo. E esses dois indivíduos diferentes, o que eles fazem? Eles vão se ligar um ao outro ali, né? Fazer essa conjugação e vão fazer uma troca ali de material genético. Fazendo essa troca de material genético, né, eles vão estar compartilhando esse DNA entre si e depois eles voltam ali a ter as suas respectivas características, né, novas, separados. Então, o que? A gente começou com 2 indivíduos e terminou com 2 indivíduos. Então, isso seria um exemplo aí de sexo que não está associado à reprodução e um sexo que tem um custo menor do que 50%. Isso seria um exemplo de uma alteração nesse custo. Então, o problema para explicar o sexo acaba sendo isso, encontrar uma vantagem na reprodução sexuada que vai compensar esse custo, que vai compensar abrir mão de 50% do genoma para a prole. Então, um exemplo disso, né? Vamos considerar uma fêmea adulta que é bem adaptada ao seu ambiente. Voltando naquilo, né? Se ela fosse se reproduzir por reprodução assexuada, que seria essa imagenzinha aqui representando, ó, a prole ia ter todas as suas características, ia ser um clone praticamente. Então esse clone, ele ia carregar todas essas adaptações, ele já ia ser bem adaptado para o ambiente. Agora, se a gente considerar uma fêmea adulta bem adaptada ao ambiente, que vai sofrer uma reprodução sexuada, ela vai estar abrindo mão ali de metade dos gametas, vindo que a outra metade vem do outro parental. Então isso, a descendência dela vai ser uma mistura de genótipos ali. Vai ser uma mistura, uma parte masculina, uma parte feminina, para gerar um organismo. Né? E isso, né, então ela está abrindo mão dessa metade desse genoma que já é adaptado. Então, se o sexo
ele deve compensar o custo, né, a prole ela tinha que ser mais adaptada do que ela seria se fosse uma cópia do parental. Se a gente for pensar naquela questão da vantagem, né, aqui a gente vê, tá, o sexo talvez não seja vantajoso, né? A reprodução sexuada talvez não seja, não demonstrou até agora, né, de onde vem essa vantagem, por que então que a reprodução sexuada ela é tão presente, é presente em grande parte dos organismos multicelulares. Então, uma das possibilidades aí que foi dada do porquê que a vida usa a reprodução sexuada ao invés da reprodução assexuada é uma ideia aí que é bem improvável, né, de que as mutações que deveriam produzir a reprodução assexuada, elas não ocorreram. Essa é uma ideia que surgiu aí do porquê que a reprodução sexuada ela é muito presente. Então, essa hipótese ela é improvável por quê? Porque quando se analisa ali, por exemplo, a, a reprodução sexuada, né, observa-se que uma mutação para produzir a reprodução assexuada não seria tão difícil. Né? Se a gente for observar, voltando aqui no slide 5, se a gente fosse observar o processo ali de formação dos gametas, simplesmente uma mutação durante o ciclo ali, os ciclos de divisão celular, interromperia todo esse ciclo, né? Então evitaria essa formação dos gametas, né, dessas células haploide. Então, não é uma mutação tão biologicamente difícil de acontecer. Por isso que essa é uma das hipóteses que é improvável. Né? E além disso, também é que a reprodução assexuada ela vai existir em muitas formas de vida, principalmente formas mais simples ali, formas unicelulares, por exemplo. Então, a reprodução assexuada existe, surgiu diversas vezes, né, ao longo da evolução, e por isso que acaba que essa ideia de que a reprodução assexuada não surgiu por falta de mutações, né, ela é bem improvável. Uma das coisas aí que acredita-se que seja um dos motivos do porquê a reprodução sexuada acaba sendo mais predominante em organismos multicelulares é essa questão aí da relação entre o sexo e as taxas de evolução. Então, o que observa-se disso? Né, que sobre certas condições, a reprodução sexuada, ela faz com que as populações evoluam mais rápido do que a reprodução assexuada. Então, na reprodução sexuada, aumenta aí a taxa com que as mutações benéficas, elas podem se combinar em um único indivíduo. Né? Eu vou dar um exemplo disso utilizando um pouco dessas imagens aí, né? Mas mostrando outros genes, né? Para ficar mais simples. Né? Então, imagine o seguinte, que tem duas populações, né? Uma população sexuada e uma população assexuada. E elas têm genes ali, Azão e Bzão. Então, você vai encontrar na população indivíduos que têm gene Azão, indivíduos que têm gene Bzão. E elas são ali adaptadas, mas existe uma variação nesses genes que poderia fazer com que o organismo fosse mais vantajoso. Essa variação, vamos supor que seria Azinho e Bzinho. Então, um indivíduo ali que, por exemplo, tivesse essas duas mutações, ele seria muito mais apto, estaria muito mais adaptado a sobreviver naquele ambiente. Então, é provável, né, que as mutações aí, então que o Azinho e o Bzinho, por exemplo, esses genes novos, eles surjam inicialmente em indivíduos diferentes. Né? Lembra vocês da questão da evolução gradual. Então, que o processo evolutivo é gradual. Então, é bem mais provável que mutações surjam em organismos diferentes. E o que isso acarreta? Né? Na reprodução,
sexuada por conta disso, né? Então, vamos supor que o Azinho surgiu em uma fêmea e o Bzinho, esse gene novo aí, essa mutação, surgiu em um macho. Esses dois vão cruzar e a prole já vai ter ali aqueles dois genes que vão ser favoráveis, que vão trazer vantagens, né? Então, a reprodução sexuada tem essa troca de gametas. Então, teve esse compartilhamento. Mas quando a gente trata da reprodução assexuada, o que acontece? Por conta de ter surgido em indivíduos diferentes essas mutações, né? Em um surgiu o Azinho, no outro surgiu o Bzinho, elas só vão se combinar quando esses indivíduos que já tiverem uma dessas mutações, eles sofrerem a próxima mutação. E isso pode demorar muito mais tempo. Então, por isso que na reprodução sexuada, essa taxa de evolução acaba sendo um tanto mais rápido, né? Porque na reprodução sexuada, aqueles genótipos eles podem ser combinados e produzir o genótipo ideal ali em um tempo menor. Enquanto na reprodução assexuada, né, os genótipos ali que estão em organismos separados, só vai acontecer de serem combinados caso cada indivíduo ali passe por uma mutação diferente, separada, até surgir, né, esse genótipo que vai ser o mais vantajoso. Isso seria o motivo do porquê, sob certas condições, essa taxa de evolução acaba sendo maior, né, nos indivíduos que têm reprodução sexuada. Né, e essa imagem está demonstrando isso de uma outra forma também, né, utilizando outros exemplos aí de letras, mas trata dessa mesma coisa. Né? Entretanto, algumas pesquisas têm mostrado que taxas de evolução em populações sexuadas não necessariamente vão ser mais rápidas. Então, existem fatores, né, mais de um fator aí, que vai acabar influenciando nisso, influenciando nessa taxa de evolução, e um deles, por exemplo, é essa taxa de mutação. Lembra que os indivíduos, eles têm taxas de mutação diferentes, né, baseado em quê? Por exemplo, baseado na quantidade de divisões celulares que vão existir, na velocidade com que aquele organismo se divide, faz essas divisões celulares, baseadas em várias outras características, né, no tamanho do genoma e assim por diante. E, por exemplo, se as mutações favoráveis ali, elas forem raras, forem difíceis de surgir, cada uma, né, deverá ter se fixado na população antes que surja a próxima. Então, isso meio que iguala a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Né? Iguala essas duas taxas aí de evolução. Né? Por quê? Porque se fosse uma mutação que é mais fácil de surgir, ela ia conseguir, né, alterar e fazer com que nos organismos sexuados ele surgisse e fosse passado de uma forma mais rápida, né? Surgisse e fosse passado mais facilmente por conta desse sexo. Mas, no caso aí, quando é uma mutação que é difícil de acontecer, acaba igualando essas taxas evolutivas entre esses dois tipos de evolução, né? Então, esse é só um dos fatores. Outros fatores, eles podem demonstrar, podem influenciar nessa taxa de evolução e igualar as taxas de evolução entre organismos sexuados e organismos assexuados. Aqui seria um exemplo, nessa imagem C, mostrando isso, né? Por conta de uma baixa taxa de mutação favorável aí, né, esse meio que se iguala ali essas taxas de evolução, tanto para organismos sexuados quanto para organismos assexuados, né? Porque é difícil surgir aquele genótipo, aquele gene novo que seria favorável. E uma teoria também, outra teoria aí que fala da questão do porquê o sexo ele é mantido, a reprodução sexuada é mantida, né, vem aí nesse slide 9, né, que trata dessa teoria do sexo por seleção de grupo. Né? Então, quando a gente faz essa pergunta, o sexo é mantido por seleção de grupo, né, uma das
respostas comuns para o motivo do sexo existir é que ele acelera a taxa de evolução, como eu tinha falado anteriormente. Né? E nessa teoria do sexo por seleção de grupo, né, ela aceita que o sexo ele é desvantajoso para o indivíduo. Então, a nível individual, por exemplo, para a fêmea em específico, ou para o macho específico que vai reproduzir, ele é desvantajoso, mas o custo ele é compensado, numa escala maior, ele é compensado pela taxa reduzida de extinção da população, né, ou de grupos de organismos de reprodução sexuada. Para o indivíduo é ruim, mas para o bem maior, pela população, para manter aquela espécie viva, né, traz vantagens. Né? Isso seria uma das teorias aí do porquê o sexo ele a reprodução sexuada, ela está presente muito presente em diversos táxons aí. Né? Então isso, né, também porque os organismos sexuados eles vão acabar acumulando adaptações superiores mais rapidamente. Né? Lembra o que eu expliquei para vocês daquela troca de gametas, né? Surge a mutação em um, surge a mutação em outro, eles vão se cruzar, essa mutação vai estar na prole e vai ser passada e assim por diante. Então, esses organismos sexuados, por conta dessa troca de gametas ali, por conta desse compartilhamento de DNA, dessa mistura, eles vão acabar acumulando as adaptações superiores, né, as melhores, mais rapidamente, por conta deles terem essas adaptações superiores acumuladas mais rapidamente, eles vão estar mais adaptados, enquanto os organismos assexuados, que demoram para acumular as adaptações, eles vão ficar fora dessa competição, vão se extinguir mais rápido, e vão acabar sumindo ali da população. Por conta disso, essa seria uma das hipóteses aí do porquê a seleção de grupo ela acontece, né? O mesmo sendo desvantajoso para o indivíduo, é vantajoso para a população. E uma das coisas um dos argumentos que explica aí, tenta explicar essa seleção de grupos, tem a ver com a distribuição taxonômica da reprodução assexuada. Né? O que acontece? Na vida pluricelular, né, nos organismos multicelulares, a reprodução assexuada ela vai acontecer em poucos táxons, né, em táxons bem isolados. Ó. Aqui seria um exemplo de um cladograma que mostra isso. Ó. Então, são poucos organismos assexuados encontrados ao longo, né, de todos esses outros táxons aqui. Né? Isso seria uma das explicações, né, do porquê. Então, vão existir, né, poucos organismos ali nessa distribuição taxonômica. Essa imagem do slide 9 traz isso. Né? E essa distribuição taxonômica aí também, né, outro motivo que eu não citei é que quando eles observam isso, observam os organismos assexuados também, tem pouca ramificação. Então, eles não conseguem divergir muito ali, não conseguem gerar novas linhagens, provavelmente porque logo são extintos. E a distribuição taxonômica da assexualidade, embora ela seja compatível com a teoria da seleção de grupo, ela não confirma completamente essa teoria. Né? Por quê? Apesar de algumas exceções aí, o mesmo padrão ele poderia ter surgido se o sexo tivesse uma vantagem individual. Né? Então, como assim? Né? Lembra que a teoria da seleção de grupo fala justamente da questão do sexo não ter tanto uma vantagem para o indivíduo, mas ter uma vantagem para o grupo em si, para a população. Mas essa contrapartida aqui, né, fala que pode ser, né, que o mesmo padrão ele teria surgido aí se esse sexo tivesse essa vantagem individual, né, ao invés de essa vantagem de grupo. Né? E contra a ideia da seleção de grupo, né, tem argumentos, como por exemplo aí, ó,
embora uma população sexuada dure mais do que as assexuadas, né, os indivíduos sexuados vão se reproduzir mais lentamente, e uma vez surgida a sexualidade, ela ia acabar suplantando os grupos sexuados. Lembra no primeiro slide lá, que eu mostrei para vocês aquela relação da quantidade de indivíduos que é formado, né, trata bem disso, né? Como os indivíduos assexuados conseguem se reproduzir mais rápido, eles vão conseguir sobreviver mais também. Isso seria um dos argumentos contra essa seleção de grupo que existe. E um outro que também trata disso é o chamado de argumento do equilíbrio, né, que vai discorrer sobre essa vantagem do sexo para o indivíduo ao invés do grupo. Isso seriam ideias de dois argumentos que vão contra a ideia da seleção de grupo. Né, que, em resumo, então, essa ideia da seleção de grupo, só para ficar mais claro, ela vai tender, ela diz aí, né, que tem essa tendência a favorecer a reprodução sexuada em relação à assexuada, porque as populações sexuadas têm uma taxa de extinção menor. Então, por isso que o sexo é mantido, né? Eles vão sobreviver mais, né? Mesmo individualmente tendo um custo, o grupo vai conseguir sobreviver por mais período, por um período maior de tempo. Isso seria o porquê o sexo é mantido por seleção de grupo. E há duas teorias aí, ó, também nas quais o sexo pode ter uma vantagem a curto prazo. Primeira coisa aí seria que a reprodução sexuada, ela pode fazer com que as fêmeas reduzam o número de mutações deletérias em sua prole. Isso seria um exemplo. Então, por quê? Imagina o seguinte, a cada geração nova, quando tem ali a reprodução, vai gerar uma prole nova, tem um certo número de mutações que vão existir e que vão surgir, vão ser mantidas ali nos indivíduos. Então, cada indivíduo vai ter alguns genes defeituosos. E essa reprodução sexuada, ela vai acabar reduzindo essas mutações aí que vão estar presentes na prole, presentes ao longo do tempo. Né? A seleção vai agir para remover essas mutações deletérias aí, né? E uma das teorias relacionadas com isso seria essa chamada de teoria mutacional do sexo, né? Do Kondrashov, aqui de 1988. Então, para fazer um geral sobre essa teoria aí e explicar ela, né? Imagina o seguinte, explicar também essa relação entre remover aí essas mutações deletérias da prole aí, do ambiente, né? Então vamos imaginar que um modelo haploide ali, então que vai ter dois locos, dois alelos, vamos lembrar de genética ali, e para cada loco vai existir um gene que é bom, esse gene que é bom a gente simboliza aqui por esse número 1, e uma versão ruim, uma versão deletéria, que seria simbolizado, ó, pelo 0. Então, tem lá nessa população haploide um gene que é bom e um gene que é ruim. Baseado nisso, ó, quais seriam os 4 haplótipos possíveis? Né? Quais seriam os genótipos aí dentro dessa população? Né? Podia ter indivíduo que carregava os 2 genes bons, podia ter indivíduo que carregava um ruim e um bom, podia ter indivíduo que carregava, né, um bom e um ruim, e podia ter indivíduo que carregava os 2 ruins. Carregava o 0, 0. O sexo ele vai acabar auxiliando aí essa reprodução sexuada quando 2 indivíduos que têm defeito simples, eles vão acabar intercruzando. Então, por exemplo, se a gente pegar um que é 0, 1, aqui a gente separando gametas já, ó, quando a gente faz lá de genética, né? A gente for pegar esse 0, 1 e cruzar ele com outro organismo aí, né? Vamos colocar aqui o 1 e o 0, se a gente fosse fazer esse cruzamento, qual seria esse haplótipo, esse genótipo que ia ser gerado? Né? Ia ter um indivíduo que tem um gene ruim e um gene bom, ia ter um indivíduo que tem os 2 genes bons, ia ter um que ter um gene bom e um gene ruim, ia ter um outro que ia ter os 2 genes
ruins. Então, esse indivíduo aqui, ó, esse descendente que tem os dois genes deletérios, provavelmente ele ia morrer. Né? Ele seria um indivíduo ali que ia acabar morrendo. Então, ia gerar um ruim, mas 3 outros ali poderiam ser mantidos. Né? Ia ter um que ia morrer, ia ter um que tem um estado ótimo, e os outros 2 iam acabar tendo esses genótipos ali intermediários. Né? Então, a vantagem é que essa reprodução sexuada ia acabar aumentando, né, o número de mutações deletérias, ó, esse 00, removidas por meio de uma morte, e a quantidade média da prole ia acabar sobrevivendo e sendo aumentada. Então ia morrer esse, mas ia sobrar os outros, né? Os médios ali iam ser aumentados, mas também até ia ter um que ia acabar sendo mais vantajoso. Né? Então isso seria explicando um pouco melhor essa teoria mutacional, né? Como ela funcionaria e como as mutações deletérias seriam removidas ali da população, né? Um ia morrer e os outros iam ser mantidos ali, iam ter essas características médias. E para que aconteça essa teoria de Kondrashov aí, duas condições, né, a teoria requer duas condições para que a seleção natural favoreça o sexo, a reprodução sexuada, apesar do custo de 50%. Né? A primeira é que as taxas de mutação deletérias, elas têm que ser suficientemente altas. Então, as taxas têm que ser altas, porque se elas fossem raras, qualquer vantagem do sexo era muito pequena. Né? Então, essa seria uma das condições, ter essa quantidade de mutações deletérias mais alta, e as mutações, as mudanças, quer dizer, no ambiente, elas têm que ser rápidas. Isso seria uma outra condição. Esse segundo exemplo, ele existe uma das formas que é utilizada para demonstrar isso, um dos modelos, é com relação entre a coevolução de hospedeiros e de parasitas. Então, nesse caso, ó, ia estar tratando ali dessa relação, né, entre os mecanismos de resistência do hospedeiro e os mecanismos de penetração do parasita. E em um dos testes que eles fizeram lá, né, que eles observaram, no caso, né, um trabalho sobre ferrugem parasitária do trigo, eles viram que existia uma mudança cíclica nas frequências gênicas que eram dirigidos pelos correspondentes ciclos de aptidão do gene. Então, quando estava presente um certo gene, tinha uma certa aptidão e assim por diante. Então, essa teoria acabou, né, inspirando outros trabalhos também, mas ainda não é tão descrito, tão estudado isso. Mas essa seria uma das condições e já foi demonstrado, por exemplo, nisso, nessa coevolução entre hospedeiros e parasitas, né, a mudança rápida no ambiente, influenciando ali nas frequências gênicas que só poderiam ser passadas ali através de uma reprodução sexuada. Né? E quando a gente falou, né, da semana passada de adaptação, não há uma certeza de como o sexo ele é adaptativo. Lembra que, apesar de todas essas teorias que eu falei, testes e hipóteses, não tem uma conclusão ainda de que demonstrando do porquê, né, o sexo ele é mantido na natureza, do porquê a reprodução sexuada ela é mantida na natureza. Né? As ideias que eu mostrei, elas não são exclusivas, elas não são mutuamente exclusivas, né? Elas podem estar relacionadas, mas atualmente essa questão aí da reprodução sexuada, do porquê o sexo existe, ainda continua sendo um quebra-cabeça, né? Ainda depende de estudos, depende de uma busca mais aprofundada para poder achar isso, né? Por que vai existir a reprodução sexuada, já que ela acaba sendo mais desvantajosa para o indivíduo, né? Quando a gente fala de reprodução sexuada, a gente sempre trata daquilo, né? O que não tem vantagem, uma vantagem clara e específica para o indivíduo, para que ele sobreviva, acaba sendo descartado pela seleção natural, né? Então, a existência do sexo ainda é meio
um enigma aí para a biologia evolutiva. E passando agora para a questão da seleção sexual, ela acaba sendo meio que um complemento para explicar certas adaptações que existem nos organismos. Né? A teoria da seleção natural, como está escrito aí, ela explica muitas das diferenças que vão existir entre machos e fêmeas. É bem comum a gente ver, por exemplo, em aves, o macho ele ser completamente diferente fisicamente ali das fêmeas, né? Ter penas de cores diferentes, ter características bem diferentes. Então, a seleção sexual acaba explicando esses caracteres diferentes, esses caracteres que são caracteres sexuais. E a primeira coisa, eu acho que seria interessante definir essa diferença entre esses dois termos aí, ó, caracteres sexuais primários e caracteres sexuais secundários que estão escritos aí, né? Então, se a gente for pensar nos caracteres sexuais primários, ó, primários, seriam aquelas características, aqueles caracteres que são necessários para cruzar. Então, por exemplo, a presença da genitália seria um exemplo de caracteres sexuais primários. Já os caracteres sexuais secundários são aqueles que não são necessários para cruzar. Então, os caracteres sexuais secundários não vão ser necessariamente esses órgãos reprodutivos, né, vão funcionar durante a reprodução, vão ter uma função para que ocorra a reprodução, mas não necessariamente eles são necessários para cruzar. Um exemplo, né, que a gente pode dar seria isso, né, essas colorações chamativas que os machos vão ter, seria um exemplo de caracteres sexuais secundários. Né? E quando a gente trata de caracteres, na maior parte, os caracteres dos organismos vão ser adaptativos, né? Ou seja, vão aumentar a chance de sobrevivência. Quando eu falei para vocês de adaptação A e a seleção natural, a gente trata aí de adaptações em geral, a gente trata disso, né? As adaptações, elas permanecem na população, por quê? Porque elas aumentam a chance de sobrevivência e de reprodução do indivíduo. Mas alguns caracteres acabam fazendo o oposto disso, como seriam alguns caracteres sexuais secundários. A seleção natural não consegue explicar tão bem esses caracteres. Acaba que a seleção sexual ela é uma forma de explicar esses caracteres sexuais secundários. E esses caracteres que vão reduzir a sobrevivência, eles acabam sendo chamados de deletérios ou de custosos. Um exemplo de caracteres aí que podem reduzir essa chance de sobrevivência é o que foi utilizado, e é utilizado, né, e é bem visível isso, que seria o exemplo do pavão. O pavão macho, ele é bem diferente da fêmea, né? O pavão macho, ele vai ter essa estrutura, essa cauda dele aí, é um exemplo de um caractere sexual secundário, né? Um caractere deletério. Por quê? Mesmo se ele não tivesse essa cauda, ele ainda ia ter a capacidade de inseminar a fêmea. Ele ainda ia ter a genitália, ia ter os órgãos reprodutivos. Mas, e a presença dessa cauda, né, quer dizer, ela acaba trazendo certas desvantagens. Por exemplo, ela pode reduzir a sobrevivência do macho. Por quê? Ela diminui a mobilidade desse macho, ela diminui a capacidade de voar, ela torna a ave mais conspícua, né, mais fácil de ser encontrada. E aí fica a pergunta, né, por que que esses caracteres custosos ou deletérios, eles não são eliminados por seleção? Quando a gente fala de seleção natural, a gente trata muito disso, né? Se um caractere ele é deletério, ele traz desvantagem, ele vai ser eliminado. Mas por que que nesse caso acaba sendo mantido? E a solução aí que Darwin mesmo apresentou foi a teoria da seleção sexual, que ele definiu esse processo dessa forma aí, ó, depende da vantagem que certos indivíduos têm sobre outros indivíduos do mesmo sexo e espécie, exclusivamente em relação à reprodução. Então, a sobrevivência reduzida pela presença desses caracteres desvantajosos, né, a sobrevivência reduzida por conta desses caracteres deletérios,
ela é compensada pela vantagem reprodutiva aumentada. Então, esses caracteres deletérios, né, essa estrutura produzida nos machos pela seleção sexual, não existe apenas por conta da luta pela existência, mas porque proporciona ao macho que a possuem, que vão ter essa característica, uma vantagem sobre os demais na competição por companheiras. Então, essa luta, no caso agora, seria por isso, né? Seria pela reprodução, seria por conseguir reproduzir e passar os genes. E Darwin discutiu dois tipos de seleção sexual, que seria, né, a competição entre machos, seria um tipo de seleção sexual, tanto uma competição, né, direta, em que os machos eles vão brigar mesmo, ter uma luta física por conta dessa competição, né? Por exemplo, aí a imagem está mostrando esses dois gnus aí lutando, né? Outros exemplos de animais que também podem fazer isso, né? Existe essa luta aí por conta das fêmeas, né? Então alguns primatas vão compor seus haréns ali e vai existir uma luta física. Alguns felinos também vai existir essa competição direta. E dentro de competição entre machos também entra uma competição indireta, né? Aqueles machos que conseguem fornecer mais recursos, que conseguem manter uma área de vida ali maior, né? Alguns territorialistas. Né? Então, uma competição indireta também seria um outro exemplo de seleção sexual dentro dessa competição entre machos. E o outro tipo de seleção sexual seria a escolha pela fêmea. Então, em alguns casos, a fêmea pode preferir acasalar com machos que tenham determinadas características. O exemplo lá do pavão, aquela cauda do pavão, ela pode ter características que a fêmea vai identificar e, baseado nisso, ela vai preferir um macho do que outro e assim por diante. Um outro exemplo disso também, ó, nessa imagem aí tem uma ave, né, esse tangará, que uma das formas da fêmea escolher o macho é porque os machos eles fazem uma certa dancinha e essa dança aí meio que a partir da dança, né, a fêmea vai inferir ali, vai escolher qual o macho que ela vai reproduzir. Né? Isso seria os dois tipos de seleção sexual, né? Tanto a competição entre machos quanto a escolha pela fêmea ia estar selecionando esses caracteres que podem ser desvantajosos. Nesse caso aí da dancinha, não é tão, se a gente for pensar, talvez não é tão desvantajoso, mas um organismo que tem uma característica ali muito chamativa, uma cor muito chamativa, pode ser que isso traga uma desvantagem muito grande. Né? E, por exemplo, na competição entre machos, vamos supor que seja uma competição física direta ali, né? Um chifre, pode ser que as fêmeas estão... essa competição está favorecendo organismos que têm chifres maiores, que vão ser mais dispendiosos ali, né? Vão depender de recursos físicos, fisiológicos maiores. Né? Então, a seleção sexual selecionando essas características deletérias. E um dos argumentos aí, primeiro, né? Um dos argumentos quer dizer que Darwin acabou usando para poder mostrar isso, né? Para a seleção sexual era comparativo, comparando entre organismos poligâmicos e monogâmicos. E o que isso, né, o que ele observou disso, né, dessa comparação? Que provavelmente em organismos que são poligâmicos, essa seleção sexual ela é muito mais forte. Então, organismos poligâmicos, geralmente, eles vão ter dimorfismo sexual mais acentuado. Né? Por quê? Imagina o seguinte, a seleção sexual ela deve atuar mais poderosamente em espécies poligâmicas, porque esses organismos vão cruzar com vários outros organismos, e isso, nas espécies poligâmicas, né, que há assim, vários machos, ou ao contrário, cada macho pode potencialmente cruzar com mais fêmeas do que quando há monogamia. Então, a seleção a favor das adaptações que permitem que os machos
ganhem acesso às fêmeas, ela é proporcionalmente mais forte. E por isso que vai acontecer essa diferença aí entre esses organismos poligâmicos e monogâmicos. E voltando nisso, né, nessa questão aí de um dos tipos de seleção sexuada, voltando nessa parte aí da preferência da escolha das fêmeas. Né? Que as fêmeas elas podem optar pelo acasalamento com determinados machos. Né? A seleção pode atuar sobre a preferência de uma fêmea do mesmo modo que sobre qualquer outra característica. Então, se as fêmeas que têm uma certa preferência produzem mais prole do que as fêmeas com outro tipo de preferência, a seleção vai favorecer a preferência mais produtiva. E a questão também fica no caso em casos extremos, né, que a fêmea escolhe uma característica ali que parece ser desvantajoso também para ela mesma. Né? E Fischer, ele discutiu como a preferência de um caráter custoso ele pode evoluir. Então, seria algumas etapas que fariam parte desse processo evolutivo aí. Por exemplo, tratando da questão do pavão, que é que eu utilizei lá, que aquela cauda, ela é muito custosa, ela é um caractere deletério, então, mais inicialmente, na etapa evolutiva inicial, pode ser que não. Então, imagine o seguinte, pode ser que aconteceu que inicialmente tem evoluído ali a preferência das fêmeas por uma cauda que seja maior, por organismos que tinham caudas maiores. Então, e inicialmente havia uma correlação positiva entre o comprimento da cauda e a sobrevivência. Então, os organismos que tinham caudas maiores, eles sobreviviam mais. Né? Está mostrando aqui nesse quadro. Ó. Então, nessa etapa evolutiva inicial, o que a gente observa na aptidão, a relação da aptidão com o comprimento de cauda. Os organismos que têm um maior comprimento de cauda têm uma aptidão maior. Então, isso estaria nessa etapa inicial. Mas, o que surgiu aí? Surgiu aí essa preferência das fêmeas por essa cauda longa e, em virtude disso, né, a seleção aí começou a favorecer tanto os organismos que tinham cauda longa, tanto os machos que tinham cauda longa, quanto as fêmeas que tinham preferência por machos que tinham caudas longas. Então, essas fêmeas que tinham preferência por machos com caudas longas estavam cruzando com machos que tinham caudas longas. E, em virtude disso, né, a prole desses organismos ali tinha mais aptidão, começava a ter um aumento crescente, né, um aumento crescente ali das fêmeas que preferiam os machos com a cauda longa. Os machos, além de ter essa vantagem aqui de sobreviver mais, eles também passaram a ser mais selecionados pelas fêmeas. Então, desse modo, a evolução das caudas mais longas e a preferência das fêmeas em cruzarem com esses organismos, ela foi sendo reforçada, né? Essas duas coisas foram sendo reforçadas. O comprimento da cauda maior e a preferência das fêmeas. Né? Isso é um processo que é denominado por Fischer aí de escapamento. Né? Por força dessas escolhas, o que aconteceu? Esse comprimento chegou ali num tamanho ótimo, então chegou numa aptidão ali que seria o comprimento da cauda mediana ali, ó, teria essa aptidão ótima, mas como a preferência pelas fêmeas por caudas maiores foi mantida, e esses organismos tinham essas caudas maiores, também foram os que passaram a reproduzir mais, a sobreviver mais, deixar mais descendentes. Isso acabou, né, levando a essa última etapa, que seriam esses pavões atuais aí, que tem esse caráter cada vez mais custoso para os seus portadores. Então já não é um caráter que tem essa aptidão ótima e passou do limite, né, digamos assim. Ele já tem, né, um caráter ali que é muito custoso para ele e o processo de escapamento aí só começará a findar, só vai ter fim
quando a taxa de mortalidade aqui passar a ser tão elevada que o sucesso reprodutivo não compensa mais. Até agora, por que estava compensando as fêmeas com preferências por macho de cauda longa e os machos de cauda longa estavam sobrevivendo mais? Por quê? Porque até agora o sucesso reprodutivo estava compensando. Né? Eles estavam reproduzindo tanto que estava sobrevivendo além ali das taxas de mortalidade. Mas vai chegar um momento que esse caractere vai ser tão custoso que esses organismos não vão conseguir sobreviver tanto e o sucesso reprodutivo não vai compensar mais essa relação. Então, por isso, esse seria, né, o porquê que uma das teorias, o porquê que existe alguns caracteres aí. E a segunda teoria evolutiva aí sobre a escolha das fêmeas é essa teoria que é a teoria da desvantagem. Desvantagem é o termo que o Zahavi aí usou para os caracteres custosos, para esses caracteres deletérios. Então, um exemplo disso, para mostrar como é que é essa teoria. Então, supõe aí que os machos de uma população, eles variam em qualidade genética. Então, alguns machos têm genes bons, que vão dar uma aptidão maior, e outros têm maus genes, os genes ruins ali. Numa população ali, a fêmea podia acasalar aleatoriamente e tanto os bons genes quanto os maus genes, eles teriam a mesma proporção na população, se a fêmea não tivesse nenhuma seleção. Mas supondo que surge ali nessa população uma desvantagem, então um caractere custoso, que vai reduzir a sobrevivência. Então vai surgir esse caractere custoso, tanto em machos que têm bons genes, quanto em machos que têm maus genes. Só que aí o que acontece? Os machos que têm bons genes, tanto com a ausência desse caractere desvantajoso, quanto com a presença dele, eles vão conseguir se manter vivos. Enquanto os machos com maus genes, quando eles não têm esse caractere desvantajoso, eles estão vivos, mas quando eles têm o caractere desvantajoso, eles morrem. Então, baseado nisso, essa desvantagem vai acabar atuando como um indicador de qualidade. Então, a vantagem conferida ali pelos bons genes, ela compensa o custo da desvantagem. Então, compensa o custo pela presença daquele caractere desvantajoso. A fêmea vai inferir a qualidade genética pela presença e pela sobrevivência ligada a esse caractere desvantajoso. Imagina o seguinte, se um organismo, mesmo com aquela desvantagem, ele está conseguindo sobreviver, então provavelmente ele vai estar conseguindo, ele tem provavelmente uma melhor qualidade genética. Agora, o indivíduo que tem aquela desvantagem, que tem aquele caractere custoso e não consegue sobreviver, provavelmente ele tem maus genes, ele tem genes ruins. Então, isso daí surgiria essa inferência, né? Se o custo de desenvolver uma desvantagem é menor para um macho com a verdadeira qualidade do que para um macho de baixa qualidade, as desvantagens só serão desenvolvidas por machos de alta qualidade e vão ser sinais confiáveis de uso para a fêmea. Então, a fêmea vai identificar qual macho é bom ou qual macho é ruim, né? Se ele tem aquela desvantagem, ele consegue sobreviver mesmo assim, mesmo tendo essa desvantagem. Então, qual seria a diferença das duas ideias, né? Da ideia do Fischer aqui, que teria essas etapas, e da ideia do Zahavi. Que, por exemplo, na ideia do Fischer, que é essa daqui que eu expliquei para vocês, ó, nesse slide 19, o custo surgiu como um produto final do processo. Então, só quando o sucesso reprodutivo não compensar mais é que vai ter um custo de verdade. E para isso seria, né, nessa ideia de Fischer. Já nessa teoria do Zahavi, o caráter ele sempre foi custoso, mas ele indicava uma
qualidade. Então, essas seriam duas diferenças, mas não necessariamente essas duas teorias elas se excluem, né? Pode ser que um caráter surgiu da forma com que Fischer descreveu, pode ser que outro caráter aí está relacionado com o do Zahavi. Então, essas duas ideias, elas meio que podem até se complementar e servir para espécies diferentes, né? Mas elas mostram aí o porquê, dão uma ideia do porquê um caráter desvantajoso é mantido na população em virtude dessa escolha das fêmeas, né? As fêmeas estão escolhendo ali porque são caracteres que acabam estando relacionados ali com essa, no caso de Fischer, estão relacionados ali com a sobrevivência maior, com preferência, e no caso de Zahavi aqui, está relacionado com essa qualidade genética. E na maioria dos modelos aí, né, das teorias de Fischer e Zahavi, fala que a escolha da fêmea ela é irrestrita. Então a fêmea tem preferências irrestritas. Né? O que seria isso? Se a gente for pensar, isso se relaciona muito com a questão do caso lá do Fischer. Então, preferências irrestritas, ó, um exemplo. Né? As fêmeas lá que vão cruzar preferencialmente com o macho que tiver a cauda mais longa do que ela puder encontrar. Um exemplo disso, né, que tem um modelo aí do Moller, de 1994, ele utilizou andorinhas de celeiro para observar essa preferência irrestrita. Como é que foi o experimento dele? Né, lá no celeiro, tinham essas andorinhas, e ele observou que os machos, eles tinham uma pena externa da cauda que era maior que nas fêmeas. Então, provavelmente, essa característica, essa pena maior na cauda ali, ela seria um caractere sexual. Ele pegou esses machos, né, os que tinham essa pena maior, ele encurtou a pena experimentalmente e alongou o de que tinham essas penas da cauda menores. Então, o que tinha essa pena maior ele cortou e o que tinha a pena menor ele alongou ela. E ele observou o quê? Que os machos que as caudas foram alongadas, eles passaram a se acasalar mais rápido, né, o que resultou num maior sucesso reprodutivo desses organismos. Então ele conseguiu observar isso, né? As fêmeas ali preferiam os machos que tinham a cauda mais longa que elas encontravam e se reproduziam mais com esses organismos. Né? Mostrou, então ele conseguiu demonstrar essa escolha das fêmeas por esse caractere, né? Esse caractere que também ele conseguiu demonstrar que ele é um caractere deletério, um caractere custoso. Né? Porque ele também conseguiu inferir posteriormente, ele observou que esse caractere é custoso, porque essas penas, essa pena da cauda, ela cai, né? Os organismos, essas aves aí, elas vão sofrer muda a cada ano. E as aves que tiveram a cauda alongada, no ano seguinte, elas desenvolveram uma nova cauda ainda menor do que a que elas tinham antes desse alongamento. E o que isso demonstrou? Que o esforço extra para voar com a cauda alongada, né, cobrou um custo fisiológico. Né, para manter aquela cauda alongada, esses indivíduos aí, eles sofreram mais, tiveram que gastar mais energia, né, algo relacionado com isso. Então, mostrou que, além desse ser um caractere que é escolhido pela fêmea, ele também é um caractere ali que tem um custo, né? No caso, um custo fisiológico. Então, isso seria também um outro exemplo aí que mostra, né, essa escolha da fêmea e a relação disso também com um caractere custoso, como um caractere pode ser deletério. Isso seria um outro exemplo. Então, isso, né, essa seria a última parte da seleção sexual. Né? A teoria das diferenças sexuais ela é bem desenvolvida, mas ela é incompletamente testada. Né? Ainda faltam precisa de muitos testes a serem realizados para demonstrar isso, né? Mas por meio desses exemplos aí que eu mostrei para vocês, a gente consegue ver que é uma ideia bem plausível e que tem, né, um potencial muito grande para explicar diversas características que parece que vão contra a seleção natural, né? Que não parecem ser nada vantajosas. Com isso,
seria a última parte. Espero que tenha ficado claro aí. Qualquer dúvida, enviem mensagens lá. E bons estudos, então. Até a próxima.